Boa noite. Pode se sentar, por favor. Ninguém respondeu o meu boa noite. Boa noite. Ah, agora sim. Não dá para chegar, né, Jean, vendendo boa noite. Não dá. Né? Tem que começar dando up aí. Tem que começar o negócio agitado. Eu sei que é o último dia do mês. Eu sei que você já bateu a meta. Amém? Bateu ou não bateu? Bateu. Tem que bater, isso aí. Se não bateu, vai bater em outubro. Aliás, quero começar aqui falando sobre algo que Deus nos direcionou lá na Igreja Família em Sorocaba. E como é algo muito bom, porque veio dele, eu já quero começar ministrando isso sobre a sua vida. Que esse trimestre vai ser o melhor trimestre do ano na sua empresa. Amém? Você recebe isso aí? Toma posse disso. Vai ser o melhor trimestre do ano na sua empresa. Uma palavra que Deus tem nos dado em Sorocaba, e não é pelo privilégio de estarmos em Sorocaba, ou de estarmos em Santo André, ou de estarmos em Pernambuco, onde quer que seja, porque Deus é o nosso Deus. E Ele está verdadeiramente preocupado em fazer o meu e o seu negócio prosperar. Você crê nisso? Amém. Eu vim aqui para falar isso para você. Quem aqui tem o seu próprio negócio? Levanta a mão, por favor. A maioria. Legal. Quem ainda não tem, mas quer ter, está pensando em vir para o bando de louco? Continua com a mão aqui, por favor. Isso aí, bem-vindo ao bando de louco e vai Corinthians. Não era para falar isso, desculpa. Mas é que o meu pastor é corintiano roxo, então eu me permito falar isso. Não é um bom momento para falar do Corinthians, né? Vamos falar de algo que transforma a nossa vida verdadeiramente, que é o Evangelho, que é aquilo que Deus nos deixou, e nos deixou com uma missão muito poderosa e muito transformadora, e que isso passa diretamente pelo seu negócio. Quero aproveitar e cumprimentar meu amigo Alexandre, dar um oi, Alexandre. Fica de pé para a turma te conhecer, Ale. Aí. O Ale mora aqui em Santo André, é dono da Profármacos, né? O homem tem farmácia para tudo que é lado aí. Então, você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. O Ale faz parte comigo lá do GKPN, do Marketplace do GKPN. A gente sempre está junto aí, né, Ale? Aliás, estaremos juntos esse final de semana na praia. Olha que bênção, como Deus é bom. Mas olha só, gente. Deixa eu dividir aqui um pouquinho com você. Primeiro, quero me apresentar, né? Agradecer mais uma vez o convite do pastor Hamilton e do Jean. Gostei das 3 alavancas aí, viu? Vamos alavancar essa turma aí, isso aí. Quero mostrar a coisa mais importante que eu já construí na vida, que é a minha família. Tem a foto aí? Eu sei que eu mandei de última hora. Então, essa aqui é a Isa, que é minha filha, 18 anos, mora em São Paulo. Resolveu fazer publicidade, então alguma coisa de bom ela viu dentro de casa, né? Porque o pai e a mãe são. E os filhos veem todas as tretas que o negócio tem, não é isso? E vê as bênçãos também. Então, fiquei muito feliz dela ter escolhido espontaneamente cursar publicidade. Essa aqui é a Eliane, que é minha esposa. Ela só não está aqui porque exatamente nesse momento está tendo o encontro de mulheres empreendedoras lá em Sorocaba, então ela lidera junto comigo esse ministério, então ela está lá cuidando das mulheres. E esse aqui é o Pedro, que tem 13 anos e que acabou de me mandar uma mensagem falando: pai, eu consegui uma demo do FIFA 25. Eu vou te esperar para a gente jogar. Então, essa é a realidade de um menino de 13 anos. Né? É uma bênção também, sou muito privilegiado por Deus ter formado essa família. Somos casados há 22 anos, eu tenho 46 anos, e a Eliane, eu não vou falar a idade dela, mas ela é mais nova do que eu. Mulher não gosta que fale idade, né? Eu sei disso. Muito bem. Pode tirar, isso, já tirou, né? Estou vendo ali no retorno, beleza. O que eu queria falar para vocês, ainda me apresentando? Eu sou paulistano, 46 anos, e nunca pensei em ser empresário. Nunca. Na verdade, eu tive alguns traumas familiares, vou chamar assim, porque eu vi, já com o meu avô, pai do meu pai, um sócio passar a perna nele. Falei, pai, acho que esse negócio não é muito bom, não. Aí meu pai, que era executivo de uma empresa em São Paulo, resolveu sair de São Paulo. Quem nunca pensou nisso, né? Não quero mais São Paulo, maluco. Isso lá em 1986, quando vocês podem imaginar, a cidade era um pouco
mais tranquila, menos violenta, entre outras coisas. Mas ele resolveu ir para o interior, para uma cidade aqui que, toda vez que eu faço essa pergunta, se alguém falar, eu conheço, eu faço questão de te dar um abraço no final. Itariri, alguém já ouviu falar? Você, quem mais, gente? Você, não, louco, mas olha Itariri, cara. Já ouviu falar também? Agora a pergunta mais difícil, quem já esteve lá? Não é possível, eu vou fotografar esse negócio. 3 pessoas já foram para Itariri? Então, meu pai foi para lá, abriu uma loja de material. Vamos 3 ou 4 pessoas vêm dar um abraço em mim no final do culto, porque eu preciso reconhecer vocês, né? Vou mandar uma foto lá para Itariri, porque todo mundo deve ter um grupão de WhatsApp. Tem tão pouca gente na cidade que deve ter um grupão de WhatsApp com todo mundo. Mas voltando, meu pai resolveu ir para Itariri, abriu 2 negócios e, infelizmente, os 2 negócios faliram. E eu vivi a minha adolescência sendo parte de uma família que financeiramente quebrou, mas só financeiramente. Graças a Deus, meus pais, eu perdi meu pai o ano passado, mas não vi a minha família quebrar. Isso é o mais importante, isso é o mais relevante, porque meu pai já me ensinou, e isso começou a mudar a chave na minha cabeça. Dinheiro, uma hora você tem, uma hora você não tem. Uma hora você pode não ter, seja porque entrou um presidente louco e confisca a poupança de todo mundo, como já aconteceu. Se você nasceu antes de 1991, você sabe que teve um cara que entrou no governo e confiscou a poupança de todo mundo. De repente você fica sem dinheiro. Ou por decisões erradas que a gente toma. E a gente toma, infelizmente, faz parte da vida, não só empreendedora, mas da nossa vida como ser humano. A gente toma decisões erradas. Por isso, inclusive, que Jesus nos deixou o melhor manual de gestão e liderança já escrito, chamado Bíblia, isso aí. Eu sei que eu vi meu pai quebrar, e isso causou algumas questões em mim. Eu falei, não quero ter um negócio jamais. E aí eu fiz publicidade, fui trabalhar em uma agência, a primeira agência que eu trabalhei, e o dono era um completo maluco. Completamente maluco. Aí você pode estar se perguntando assim, Rodrigo, mas, cara, você fez publicidade, você já não esperava isso? Não. De um dono, não. De um dono de um negócio, não. Na verdade, eu não espero de ninguém, né? Mas, acho que tem algum nível de você pensar diferente, é muito legal. Não só para publicitário, mas para a gente não quer ser mais um no meio da multidão. Então, pensar diferente é bacana. Ser louco, não. Né? E esse cara me deixou também péssimas impressões. Aí você pode falar assim, Rodrigo, você é zicado, hein, meu? Não, calma, eu vou explicar. Depois eu tive ótimos chefes. Aí eu comecei a trabalhar em São Paulo. Eu trabalhei em agências de Sorocaba, em agências de Campinas e em agências de São Paulo. Com 22 anos de idade, eu liderava uma equipe já de 16 pessoas. Isso lá em 2000. Hoje, com todo o advento do digital, do marketing digital, sou até interessante. Não acho que é o caso, mas, enfim, sou até interessante um jovem liderar uma equipe de marketing. Pode soar interessante. Há 20 e tantos anos atrás, 24 anos atrás, eu garanto para você que não era. Porque, além de fazer o meu trabalho, eu tinha que provar todo dia que eu tinha, se é que eu tinha, as competências minimamente necessárias para ocupar a posição que eu ocupava. Mas aquilo não me trazia paz, e não era pelos desafios que eu enfrentava, pelas lutas que eu enfrentava no dia a dia, mas aquilo não me trazia paz de uma maneira muito mais profunda. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar, e eu comecei a orar, até que um dia Deus falou para mim, deixa tudo e volta para Sorocaba. Eu falei, cara, mas não foi nada disso que eu planejei. Deixa tudo e volta para Sorocaba e, aliás, abra o seu próprio negócio. Não, você está de brincadeira. Eu não tenho nenhum argumento racional para fazer isso. Eu tenho 22 anos, eu não tenho dinheiro, as minhas experiências empreendedoras não foram das melhores, eu tenho muito mais motivos para não fazer isso do que para fazer isso. E aquilo começou a me incomodar. Incomodar, eu dividi com a Eliane, que na época nós namorávamos, e ela falou, sabe que eu também estou sentindo isso? Eu falei, tá, tem coisa aí, hein?
tem coisa aí. E uma das formas, e eu considero uma das mais importantes, que Deus fala conosco, é quando há confirmação de um casal. Quando está casado, obviamente, mas desde namorados a gente já tinha essa visão. E a gente começou a orar mais, e a gente falou assim, tá bom, vamos voltar. A gente ficou 6 meses planejando, faltando 90 dias, a gente falou assim, mas espera aí, a gente é muito jovem, ninguém vai dar bola para a gente. Né? Ela é mais jovem do que eu, e ela é da área administrativa, da área de gestão. E eu não sou da área de gestão, eu sou criativo, sou publicitário, sou estrategista, mas eu não sou gestor de negócio. Hoje eu sou, obviamente, mas a minha formação, já me formei nisso, claro, senão a empresa não teria 23 anos, mas o meu DNA não é esse. Meu DNA é de fazer piada sem graça, meu DNA, como eu já fiz algumas aqui, certamente farei ao longo do nosso papo, meu DNA é de criar. Eu adoro problema, de verdade, adoro problema. Porque é a oportunidade que eu tenho de pensar diferente, de não seguir a manada e de tentar provocar algumas reações diferentes nas pessoas. Isso que um publicitário faz. Então, nós resolvemos nos juntar e falar, vamos abrir um negócio. Muito bem, só que ninguém vai dar bola para a gente. Meu pai trabalhava em Barueri, ele ia e voltava todo dia de Sorocaba, minha mãe dona de casa, o pai dela tinha um pequeno comércio no centro de Sorocaba, que consertava relógios, isso existia, para quem é mais novo, existia isso, chamava relojoeiro, consertava inclusive o relógio da catedral, subia lá na Catedral Católica de Sorocaba e consertava o relógio. E a minha sogra assistente social. Então, não podíamos contar com o relacionamento dos pais. E aí a gente resolveu procurar um sócio. Esse sócio mais velho que a gente, na época ele já tinha 30 e poucos anos, pronto, temos um porto seguro aqui, racionalmente falando, temos um porto seguro aqui. E ficamos 90 dias planejando a empresa com essa pessoa. Chegou o final do ano, cumpri meu aviso prévio, Eliane cumpriu o aviso prévio dela, essa pessoa já era um freelancer, ele é um diretor de arte, eu não tenho habilidade nenhuma eu não sou designer, eu sou redator, ou planner, né? Para quem é da área de comunicação sabe o que isso significa, depois eu explico. Mas não tenho nenhuma habilidade criativa em termos de design, não tenho. Sei muito bem o que é um bom design adequado para determinado propósito, mas não sei criar um design. Enfim, procuramos essa competência neste sócio e ele tinha. Já tínhamos trabalhado com ele, inclusive, fazendo alguns projetos. Então, crente, cara, sabe, você não vai dando check, 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 tudo vai fazendo sentido, muito bem. Quando chegou no dia 20 de dezembro de 2000, eu já desempregado, voltei de São Paulo para Sorocaba, Eliane voltou de Campinas, eu trabalhava em Campinas, e esse nosso amigo, até aquele dia era amigo, estou brincando ainda, chega para a gente e fala assim, então, a gente ficou 90 dias planejando, né? Sim. A gente tinha aberto o CNPJ ainda, obviamente, a gente ia fazer isso em janeiro, ele falou, só que agora eu quero mudar um pouquinho o que a gente tinha combinado. Como assim? Não, eu quero também incluir a minha esposa e quero fazer assim, 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 quero fazer assim, assim. Cara, está parecendo o governo que muda a regra no meio do jogo. Eu tinha planejado uma coisa, né, aquela coisa, rede era gol, agora a rede... No futebol, rede é gol. No tênis, você perde o ponto. Ele mudou a regra. Mas o que nós estamos jogando aqui? Futebol ou tênis, cara? O fato é, a gente não topou e, do dia para a noite, não tínhamos mais sócio. Não tínhamos mais um porto seguro. E aquilo você pode imaginar, no último dia útil do ano, eu desempregado, a Eliane desempregada, a gente querendo casar, éramos solteiros ainda, estou falando do ano 2000, nós casamos em 2002, deu um impacto gigante para nós. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, eu estou no culto, e meu pai lhe dava carona para uma senhora, os filhos dela não queriam que ela fosse ao culto, ou melhor, não faziam o menor esforço para que ela fosse ao culto, mas ela queria muito, então meu pai fazia a gentileza de buscá-la e levá-la. E todo final de culto eu saía, como uma pessoa de idade, ela tinha o seu lugarzinho sempre específico que ela gostava de sentar, então já acabava o culto, eu ia lá no lugarzinho que ela gostava de sentar, e ia abraçá-la, e nesse dia ela me abraçou, só que me abraçou de um jeito diferente, mais firme, começou a orar, começou a falar em línguas,
começou a falar em línguas e senti aquela unção poderosa de Deus. Não entendi o que ela falou, porque ela falou em línguas. Eu sei que, ao final da oração, ela abraçou a mim e a Eliane, e eu me lembro como se fosse hoje, eu ainda me arrepio de lembrar disso. Ela bateu no meu ombro e falou assim, acredita. Falei, caramba, acredita. No quê? Eu não tenho uma razão lógica para acreditar. Eu não tenho cliente. Eu não tenho cliente. Eu não tenho minimamente dinheiro. Tinha um pouquinho, muito pouquinho, guardado, né? Então, um pouquinho de prudência ali eu tive. A Eliane também. Mas o que a gente não sabia que a gente tinha até aquele momento? Um propósito de Deus na nossa vida. Até aquele momento a gente não sabia. E para piorar a história, em janeiro, lá pelo dia 10, e a gente, depois daquele dia a gente ficou, caramba, é uma palavra só que a gente tem contra todas as circunstâncias, todas. E para botar um tempero a mais, no dia 10 de janeiro eu recebo uma ligação, ainda no telefone fixo da casa dos meus pais, eu era solteiro, eu recebi uma proposta de emprego para ganhar na época, eu já ganhava bem quando eu tinha saído da agência que eu trabalhava, para ganhar na época R$ 2.500 a mais do que eu ganhava. Estou falando do ano 2000. Para um jovem ganhar R$ 2.500 a mais, você pode imaginar o quanto de dinheiro era naquela época. E eu doido para casar. E ela também, obviamente, né? Recusei. Porque, de verdade, foi uma decisão fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. E aí outra coisa entrou na decisão, porque o meu sonho, de verdade, sempre foi ser pai. Sempre foi ser pai. Então, eu literalmente dou a vida pelos meus filhos se for preciso. E eu tinha certeza de que se eu continuasse no ritmo que eu estava, trabalhando em São Paulo, eu não ia conseguir ter uma vida equilibrada entre família e ser funcionário de uma grande agência de publicidade. Para quem não sabe, alguém é da área de marketing aqui? Não, levanta a mão, por favor. Se tiver alguém, uma pessoa. É nós. As grandes agências, assim, hoje já se tem uma discussão sobre qualidade de vida no trabalho. Há 20 e poucos anos atrás, esquece, não tinha. O charme era você varar à noite na agência, pedir pizza, para uma galera usar um narcóticozinho ali, nunca foi o meu caso, graças a Deus, né? Me converti com 19 anos, mas não tive esse problema na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a Verbo é uma das maiores agências no mercado dela. A gente atende médias e grandes empresas, como Klabin, já atendemos Grupo Votorantim, Iguatemi, hoje a gente atende Paçoquita, Cerezer, então, grandes empresas, grandes construtoras, a gente é muito forte no mercado imobiliário, no mercado de alimentos e bebidas e no mercado de saúde também. A gente atende, por exemplo, a Unimed Nacional. Então, hoje é mais ou menos esse perfil de clientes que a gente atende. E, para encerrar aqui que era para ser breve, a apresentação, há cerca de 14, 15 anos atrás, eu chamei o pastor Eduardo e falei, pastor, a gente precisa cuidar como igreja, e o pastor Eduardo sempre teve essa visão de que a igreja ela existe integralmente na vida de uma pessoa. Então, tem que dar apoio para casais, sim, para adolescentes, para crianças, tem que dar apoio, inclusive, para jovens solteiros, tem um ministério muito legal lá na nossa igreja, nessa direção, e também a gente tem que cuidar dos empresários e dos empreendedores, porque eu não sei você, mas às vezes, apesar de todo o trabalho que a gente faz, não raro eu me sinto sozinho. Mesmo sendo sócio da minha esposa, eu tenho certeza que se você perguntar isso para ela, ela vai responder a mesma coisa. Porque em dado momento tem decisões que só você vai poder tomar. E obviamente eu espero que você coloque cada decisão dessas diante de Deus, mas o fato é que a gente se sente sozinho. E nós começamos um ministério chamado Inspira e Ação. E por que Inspira e Ação? Porque nós acreditamos que existem coisas que só Deus pode trazer e fazer por nós,
e aí vem o inspira. E tem coisas que só você e eu vamos poder fazer. Às vezes Deus pode te dar uma ideia, Deus pode te dar um plano, já aconteceu comigo, inclusive. Né, de eu acordar com um plano na minha cabeça. Anotei para não perder e resolvi executar o plano. E foi uma bênção. Mas a execução não ia descer lá o arcanjo Gabriel, Miguel, Joana, quem o nome você quiser dar, não vai descer e fazer. Somos eu e você que vamos ter que correr risco, inclusive, calculado, não ser inconsequente, mas correr risco. Né? E essa história me faz muito pensar, que é a história da minha vida, muito resumidamente, só para dar uma outra questão aqui do nosso ministério, a gente faz um encontro como esse aqui, que é um encontro mensal, e há 5 anos a gente tem uma escola de empreendedores dentro da igreja. A gente teve formatura agora no final de agosto. Com essa formatura agora, a gente formou mais de 350 empreendedores. A gente criou um curso chamado Empreendedorismo com Propósito, ele dura um semestre, e a gente desenhou uma jornada de conhecimento com propósito. Rodrigo, qual que é a diferença disso para o Sebrae? Eu acho que o Sebrae é uma bênção. Faça cursos no Sebrae, de verdade, especialmente o Empretec, que é muito bom. Mas a diferença nossa para o Sebrae é que desde a primeira matéria, que se chama Empreendedorismo com Propósito, até o final, que é uma matéria de gestão do tempo, a gente fala sobre como os dons e talentos que Deus colocou em você, eles podem ser potencializados para que eles não parem só em você, para que eles continuem a essa jornada de fazer discípulos. Fazer discípulo não apenas do jeito que a gente conhece na igreja, que primariamente é a ordem de Jesus, sim. Mas fazer discípulos é a gente formar bons líderes no nosso negócio, e não há meio de crescer se isso não for uma verdade no seu negócio. Até isso Jesus nos ensina a fazer. Mas se você for uma pessoa normal como eu, e aqui já vou entrar na palavra, talvez você já se pegou pensando, eu já ouvi isso inúmeras vezes, não só dos outros, mas do meu próprio pensamento. Será que ter fé traz resultado? Lucro, estou falando de grana. Estou falando de EBITDA ou EBITDA, do jeito que você quiser pronunciar. Estou falando de resultado aqui. Estou falando de resultado de formar gente boa. Estou falando de resultado de ganhar Great Place to Work, como graças a Deus a gente já ganhou. Estou falando de resultado para que você seja relevante no mercado. Não estou falando que você vai ficar rico, não é isso? Se ficar, amém. Alguém aqui não quer? Acho que todo mundo quer, tá certo? Desde que a gente controle o dinheiro e não o dinheiro nos controle. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai fazer você ficar rico, não estou dizendo isso não. Se você esperou em algum momento ouvir isso de mim, eu vou te decepcionar. Mas ser relevante, sim. Se ser relevante vai te trazer algum benefício financeiro, e certamente trará, né? Aí nós estamos falando a mesma língua. Mas a questão é, alguém aqui já pensou, já se pegou pensando, será que eu tenho que ter esse mesmo nível de fé que eu tenho dentro da igreja, em um culto, que é uma bênção, um som descendo, louvor, mensagem, oração no final? Será que eu tenho que ter esse mesmo nível de fé, de crença mesmo, na segunda, na terça à tarde, na quarta de manhã, que está no meio das semanas, já era para ter batido a meta, não bateu? Quem aqui já se pegou pensando nessa dicotomia? Ergue a mão, por favor. Legal. Então, somos seres humanos normais. Fé e resultado, esse é o tema do que eu queria falar para você hoje, do que Deus colocou muito fortemente no meu coração. E eu confesso a você que eu ia trazer uma outra mensagem aqui, e Deus foi muito claro comigo e falou, fala sobre isso. E usando inclusive uma passagem que você já deve ter ouvido inúmeras vezes. E eu queria fazer uma abordagem diferente sobre essa passagem. E eu fico pensando às vezes, por que será que, eu me pego pensando nisso, por que será que a gente perde o sono
mesmo sendo filho de Deus. Por que será que a gente tem algumas crises de ansiedade ou picos de ansiedade no negócio, se o cliente vai assinar, se não vai? Está faltando lead nesse meu funil de vendas. Por que será que a gente perde o sono tendo um Deus que criou a mim, a você, o mercado, essa igreja, o mundo e tudo aquilo que a gente vê e vive? Não que ele concorde com tudo que está acontecendo no mercado, não é isso que eu estou falando, mas que ele criou, ele criou. E se está acontecendo, de certa forma, ele está permitindo que aconteça, porque se ele não quiser, não vai acontecer, ponto. Talvez você já tenha recebido o carinho do seu pai, ou da sua mãe, ou de um parente que cuidou de você, se você não teve o privilégio de ser cuidado de alguma maneira pelo seu pai e pela sua mãe, antes de dormir, você já deve ter recebido algum tipo de carinho, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho, o contrário pode ser verdadeiro também. Recebemos esse tipo de carinho na hora de dormir de gente que nos ama, que quer cuidar da gente. E recebemos esse mesmo carinho de Deus. Só que parece que a gente, às vezes, acredita mais naquilo que é palpável, é tangível, do que naquilo que não é palpável, que não é tangível, mas que nos desafia a pensar diferente. A coisa que eu mais amo em Jesus são inúmeras, mas a que eu mais amo é que ele me desafia a pensar diferente o tempo inteiro. E se você pensar diferente do que a maioria, você já larga na frente no mercado. Se você não seguir o efeito manada, você já larga na frente no mercado. Vamos ver o que aconteceu naquilo que em algumas versões tem um subtítulo chamado A Multiplicação de Pães e Peixes. Essa passagem está presente nos 4 evangelhos, e eu queria ler aqui prioritariamente a versão que está em Lucas, sob a visão de Lucas, e ao longo aqui desse papo, nós vamos falar sobre as outras versões. Em Lucas, ela está no capítulo 9, Lucas capítulo 9, de 10 a 17. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes essa passagem. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus o que tinham feito. Então ele os levou consigo e se retiraram, em particular, só a gente, a uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e os seguiram. Ele as acolheu, Jesus as acolheu, e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao entardecer, os 12 que estavam cansados aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão, mande esse povo embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e encontrar comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. E os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, que na época não se contava. Ele, porém, disse aos seus discípulos: façam que se sentem em grupos de 50. Portanto, tinham 100 grupos de 50. De homens, fora mulheres e crianças, que não sabemos a quantidade. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Algumas versões dizem que ficaram fartos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Lucas capítulo 9, 10 a 17. Você pode ver a mesma cena em Mateus, em Marcos, em João. E é uma situação que certamente marcou a passagem de Jesus, até porque foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Teve outra. Mas os 4 escritores dos evangelhos escreveram a mesma situação
Alguns colocaram ingrediente a mais, outros colocaram uma perspectiva diferente, mas a gente tem 4 visões distintas, ou melhor, complementares, da mesma situação. E aqui eu queria exercitar um pouquinho com você, e a gente vai usar um pouquinho a imaginação, para que a gente também tenha 4 visões complementares ou distintas, depende de que perspectiva você quer ver, desta situação aqui. E essas 4 visões, nós vamos trazer, eu quero que você pense junto comigo, porque eu creio que essa perspectiva, ela não veio de mim, mas ela vem de um Deus que quer cuidar de você, desse mesmo Deus que faz carinho antes de você dormir, desse mesmo Deus que faz você acordar, e acordar às vezes inspirado, às vezes mais necessitado dele, mas é o Deus que te impulsiona a trabalhar. E é interessante que aqui, nessa versão que eu estou, a NVI, tem um subtítulo chamado A Primeira Multiplicação dos Pães. Mas a gente pode pensar também que poderia ter um título chamado A Multiplicação da Fé, não podia? Faria sentido, não faria? A multiplicação da fé. Será que não faria sentido também se esse subtítulo fosse o desafio da racionalidade? Porque pensa comigo, 5 pães, 2 peixes, nem a nós aqui alimentaria. E de repente, se a gente colocar ali, vamos fazer uma continha bem simples, mais 2 pessoas, certamente eram mais, uma mulher e uma criança, seja menino ou menina, a gente está falando de 15 mil pessoas. Estou sendo bastante conservador aqui nesse cálculo. Mas 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes, não vai dar. Não vai dar. É a racionalidade. Só que, de novo, é Jesus nos convidando a desafiar a lógica. E eu e você, como empreendedores, a gente é empurrado o tempo inteiro para pensar logicamente. Tem saldo no caixa? Paga. Não tem? Liga para o fornecedor, negocia um prazo mais estendido. Não estou falando que você não tem que fazer isso, tá? Estou dizendo que isso é parte de gerir um negócio. A outra parte, eu e você vamos ter que contar com Deus. Você já tentou controlar alguma coisa que você não tem controle? A única coisa que vai acontecer com você, em nome de Jesus não vai, mas que pode acontecer com você, é você ter crise de ansiedade, ou ficar doente e ter algum tipo de problema no seu corpo, inclusive, em função de você tentar controlar o incontrolável. Não dá. Não dá. A gente precisa ter um outro tipo de visão. E eu queria compartilhar com vocês 4 visões distintas. A do povo, a do menino, a dos discípulos e a de Jesus. Os 4 atores que estavam nessa situação de milagre verdadeiro, tangível, porque as pessoas comeram, saíram fartas e sobrou. Aliás, sobrou mais do que quando tinha no início. Sobrou muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Vamos pensar junto aqui na visão do povo. E eu quero ler Marcos 6, 33 e 34. Marcos traz alguns outros ingredientes aqui nessa história. Marcos 6, 33 e 34 diz assim: E a multidão viu-os partir. Quem? Os discípulos e Jesus. E muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Tem uma outra versão que diz assim, que Jesus socorria os que tinham necessidade de cura. Socorria os que tinham necessidade de cura. Vamos olhar com a visão do povo. Você já ouviu falar de um milagreiro? Já ouviu falar de um cara que faz milagre? Está aqui. O povo vai atrás. Vai ou não vai?
Alguém disse erroneamente que apostar em bet dá dinheiro. Erroneamente. Eu estou vendo alguns estudos que mostram que o Brasil vai viver uma onda de inadimplência, principalmente nas classes mais baixas, classes C e D, que é a classe que mais está gastando dinheiro em aposta, em bet. É uma vergonha isso, gente. Liberarem um jogo desse nível, nós vamos ver muito caso ainda, infelizmente, mas não é disso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de coisa muito boa. Nós estamos falando de um Jesus que teve compaixão. Mas o ponto aqui é, eu ouvi falar que tal negócio funciona, eu vou lá. Eu vou lá. Tem uma irmã, nada contra, hein? Tem uma irmã, minha mãe que adora essas coisas. Se a irmã tem coque, rapaz, se ela tem coque, dá uma sapateada, minha mãe já, vamos ver o que Deus vai falar. Está errado? Não estou dizendo que está errado, gente. Estou dizendo assim que é muito tendencioso, nosso como humano, a gente ir atrás daquilo que a gente ouviu falar que funciona. Pode ser uma tendência, pode ser Jesus, que é a coisa mais importante, é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. O fato é que o povo ouviu falar tanto que chegou primeiro que ele. Algumas versões falam que Jesus e os discípulos pegaram um barco para atravessar esse lago de Genezaré, mas, não me pergunte como, porque não tinha helicóptero na época, a multidão chegou antes. Jesus chegou lá, já tinha gente já ajoelhada assim, vamos receber. E Jesus o entregou. Teve compaixão, falava acerca das coisas do reino e curava quem tinha necessidade de cura. Não dá para a gente saber quais eram as necessidades específicas de cada um, mas Jesus sabia. Individualmente, mesmo no meio de uma multidão, individualmente, Jesus sabia a necessidade de cada um e entregou aquilo que cada um foi buscar. Tudo o que você for buscar em Jesus, você vai encontrar. Pode ser uma necessidade financeira do teu negócio, você vai encontrar. Pode ser cliente novo, você vai encontrar. Pode ser um gestor novo para a tua empresa, você vai encontrar. Pode ser um sócio para te ajudar a pensar, você vai encontrar. Pode ser uma solução para você pagar o 13º, talvez você esteja preocupado. Você vai encontrar. Amém? Aquilo que a multidão foi buscar, eles encontraram em Jesus. Aos olhos humanos, a gente pode pensar assim, mas Jesus estava cansado. Eu já escutei, gente, graças a Deus não é de gente que frequenta a igreja, porque eu espero que quem frequenta a igreja não fale uma bobagem como essa que eu vou falar, que eu já ouvi algumas pessoas falarem. Meu problema é tão pequeno, Deus tem tanta coisa para se preocupar. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Várias vezes. Mas eu já tive situações assim, muito bobinhas, mas que para mim tem um significado. Eu sou apaixonado por Starbucks. Apaixonado. E eu estava na época de home office, tudo fechado, tem Starbucks lá em Sorocaba, graças a Deus, depois eu orei bastante, eles abriram uma loja lá. E aí, estou lá trabalhando, libero na portaria uma entrega do Rappi. Eu não pedi Rappi, cara. Aliás, não me lembro de ter pedido Rappi alguma vez, mas enfim. A Eliane foi receber, minha esposa. Naquela tarde eu falei, cara, eu estou com uma vontade de tomar Starbucks. Eu não falei para ela, eu falei para mim mesmo. Chega o Starbucks na minha mesa que ele me pediu. Então, teve um insight de pedir um Starbucks. É caprichinho de pai, você entendeu? Sabe caprichinho de pai? É isso, Deus faz isso também. Mas Ele também se preocupa com a sua realidade, assim como Ele se preocupou com a realidade daquela multidão. Aos nossos olhos, era uma multidão. Para Jesus, eram 15.000 pessoas com suas necessidades específicas, as suas ansiedades, as suas dores, os seus medos. E o que os discípulos conseguiram enxergar naquela multidão? Fome.
não apenas a fome espiritual, mas certamente eles ficaram tanto tempo lá, já estava entardecendo, já estava anoitecendo. E aí o que os discípulos falam? Manda esse povo embora. É uma decisão 100% racional. Manda o povo embora, nós estamos no meio do deserto, não tem comida, eles vão ter que se virar. Aliás, nós já estamos cansados, viu? E estavam mesmo. Algumas versões, inclusive, falam que Jesus falou para eles, vão descansar. E eles foram descansar. A questão é, a multidão saiu satisfeita, porque conseguiu buscar aquilo que eles queriam encontrar em Jesus. Que você saia daqui essa noite satisfeito naquilo que você veio buscar em Jesus. Porque Ele está aqui sim, de mãos abertas, para entregar aquela dor, aquela necessidade, aquele choro, aquele motivo de oração que você veio buscar. Você crê nisso, amém? Amém. Vamos falar sobre a visão do menino. Vamos ler João 6, 8 e 9. João 6, 8 e 9. E diz assim, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Pensa só, gente. Vamos pensar como menino. Pensamos como os discípulos. Vamos pensar como menino. Era tudo o que ele tinha. A gente não sabe se o menino está sozinho. Talvez não. O que a gente sabe é que 5 pães e 2 peixes para um menino, para um rapaz que seja, pode ser um homem, mas para um rapaz é muita coisa. Eu já tive 97 quilos. Eu jamais comeria 5 pães e 2 peixes, por 2 razões. Primeiro, porque é muito, segundo, que eu não como peixe. Mas para uma pessoa é muita coisa. Então, dá para a gente imaginar que o menino estava levando, talvez, o alimento da semana para a família dele. Talvez o menino estivesse voltando de uma pesca. Jesus estava ali na beira do lago. Talvez o menino tinha acabado de pescar. Talvez o menino ia vender aquilo em algum mercadinho da época para gerar receita, para poder ter o sustento da família, não só a comida, mas o sustento. A questão é, quando Jesus deu uma ordem, deem-lhe vocês mesmos o que comer, o que os discípulos fizeram? Vamos achar recurso. Vamos achar recurso. De repente, o menino fala, opa, eu tenho. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Não vai dar. Não vai dar. Olha aqui quanta gente, não vai dar. Mas vamos levar para quem resolve. Vem cá, vem comigo aqui, vou te levar lá pertinho de Jesus. Vem cá, ó. Jesus, seguinte, ó. Achei um menino aqui, 5 pães, 2 peixes, mas já sabemos que não vai dar. Olha aqui, versículo 9. Mas o que é isso para tanta gente? Achei aqui, ó, mas já sei que não vai dar. E o menino fala, cara, mas esse é meu tudo. Isso aqui é tudo que eu tenho. Olha sobre a perspectiva do menino. Talvez ele estivesse passando ali, estava na beira do lago pescando, talvez ele tivesse, de fato, ido atrás de Jesus, como a multidão tinha ido. Mas a gente pode pensar que ele não foi ali para vender pães e peixes. A gente pode pensar que ele não foi ali para comer, então já teria comido. Mas a gente pode pensar e ter a certeza de que ele era generoso. Isso ele era. E certamente a gente pode pensar também que ele resolveu entregar tudo o que ele tinha, porque ele tinha acabado de ouvir Jesus. E quando a palavra de Deus verdadeiramente entra no nosso coração e desafia a nossa racionalidade, eu não sei você, mas talvez por ter a cabeça criativa de pensar em inúmeras possibilidades, eu já fiz várias terapias por conta disso, porque eu penso em muita coisa, graças a Deus eu consigo fechar no final, mas
vem tanta coisa na cabeça. E um dia eu passei por um problema muito grave, financeiro inclusive, e a minha psicóloga falou assim: Rodrigo, eu sei que está doendo para você, porque você não está conseguindo criar uma saída. E ela matou a pau, porque era verdade. E existem saídas que só Deus vai dar. Talvez você, como aquele menino, tenha na mão nesse momento só 5 pães e 2 peixes. Pouco recurso para a necessidade que está na sua frente. Talvez você tenha uma multidão de gente para pagar. Talvez você tenha uma multidão de contas para pagar. Talvez você tenha uma multidão de dúvidas. Vou para lá e vou para cá. E a tua falta de recurso não é material, mas é tempo. Que é o bem mais perecível que a gente tem. Às 21h50 do dia 30 de setembro de 2024 não vai voltar mais. É o bem mais perecível que a gente tem. Talvez você esteja enfrentando esse desafio de ter muita coisa para fazer em pouco tempo, muita conta para pagar em pouco tempo, muito problema para resolver em pouco tempo. Mas nessa noite, Deus me chamou aqui para te lembrar que 5 pães e 2 peixes, o recurso que você tem na mão, vai ser suficiente para que o milagre aconteça na sua vida. Amém? O que você tem na sua mão, como aquele menino, vai desafiar a lógica e a racionalidade. Assim como Sara teve filho já idosa, a tua empresa vai gerar frutos no nome de Jesus. E é com o recurso que você tem na mão. Não é que alguém vai te dar, não. É com recursos que você tem na mão. Deus me chamou aqui para te dizer que aquilo que você tem na sua mão, agora, vai multiplicar e vai deixar as pessoas fartas. Não só com quem vive com você, mas além de que quem vive com você. Amém? Não saia daqui sem receber isso. Não sai daqui sem receber isso. É o recurso que você tem na mão, mas tem uma questão. Tem que entregar na mão dele. Não é a sua força, apenas a sua força, que vai multiplicar os pães e os peixes. Mas é a graça de Deus que está sobre a sua e a minha vida. É a graça de Jesus que vai multiplicar. Não se apegue ao que você está vivendo hoje. Não se apegue ao que você está vivendo hoje. Entrega na mão dele, e prepare-se para viver aquilo que você nunca viveu antes. Eu não sou coach, eu não dou palestra motivacional, eu não ganho dinheiro com isso. Mas eu creio nessa palavra viva que está aqui na minha frente. Eu creio nisso aqui. Eu creio nisso aqui, e você vai receber isso em nome de Jesus. Em Marcos 9:23, tem uma situação muito interessante de um pai que traz um filho doente para frente de Jesus. E o pai fala assim para Jesus: Jesus, faz muito tempo que o meu filho está doente. Ele tem ataques. Alguns podem, a Bíblia não é clara quanto a isso, mas pode ser epilepsia, pode ser algum demônio, pode. Mas o fato é que a dor de um pai, e eu sou pai, que vê um filho se machucando inclusive, há muitos anos, leva para Jesus, e ele fala assim para Jesus: Jesus, se podes, cura o meu filho. O que Jesus responde para ele? Eu amo essa passagem, de verdade. Inclusive ela está bem assim num post-it no meu escritório, assim, na frente da minha mesa. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Em uma frase, Jesus curou o menino e Jesus curou a incredulidade do pai. Vença a sua incredulidade hoje. É aquilo que você tem na mão, é aquilo que você tem na mão, não é aquilo que você terá, é aquilo que você tem na mão agora, que Jesus vai multiplicar e você vai viver um tempo novo no seu negócio. Amém? Vamos para a visão dos discípulos. Marcos 6, 30 a 31. Marcos 6, 30 a 31. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado.
Ou seja, eles chegaram, falaram, Jesus, olha quanta coisa legal a gente fez. A gente curou não sei quem, a gente libertou não sei quantos endemoniados, fulano era cego, começou a ver, estavam contando para Jesus, muito bem. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. É justo que eles tivessem, você não concorda comigo? Fizeram mundos e fundos. Chega, vamos se apartar, vamos sair um pouquinho aqui da multidão, nós estamos cansados. Você não quer ficar assim às vezes? Eu quero. Vamos ficar quietinho aqui no cantinho só um pouquinho, só para a gente respirar um pouquinho? Tá certo, tem que ficar mesmo. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Aí você pode falar assim, pô, Rodrigo, mas aí, né, Jesus falou para eles descansarem, mas deu de cara com a multidão lá. Se você lembrar aqui de Lucas, vai falar que a multidão os seguiram, no plural, e que Jesus os acolheu. Então, provavelmente, a gente pode pensar assim, que os discípulos foram, de certa forma, descansar. Porque se Jesus falou para eles descansarem, a gente pode imaginar que eles estavam descansando. Quando eles viram que estava entardecendo e a multidão não tinha ido embora, a gente pode imaginar que eles puderam descansar um pouquinho, puderam, quem sabe, comer alguma coisinha, mas eles estavam prevendo um problema. Estavam cansados e se colocaram à parte, mas o problema não deixou de acontecer. A multidão não tinha ido embora, não. E muitas vezes eu e você quer dar aquela relaxada e tem que dar mesmo. Eu não estou defendendo que se mate de trabalhar, acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, para com isso aí. Durma bem. Tem uma frase assim que eu acho das mais... Eu tenho, com todo respeito a quem é coach aqui, eu tenho um preconceito com coach. Eu acho que são poucos que, de fato, geram alguma transformação na vida das pessoas. Mas, enfim, não vamos entrar nesse debate. Mas, durma bem. Uma das frases que eu mais tenho, eu acho das mais repugnantes é, eu trabalho enquanto meus concorrentes dormem. Gente, não, né? Você tem que ter uma vida saudável para você tomar melhores decisões. Você tem que ter uma vida equilibrada, trabalhar na medida, cuidar da sua família na medida, cuidar do seu corpo na medida, ter tempo para servir. Eu sei que é desafiador, eu sei. Mas essa de eu trabalho enquanto meus concorrentes dormem, não dá. Vai durar uns 3 meses, depois você vai passar mal. Mas vamos lá. É nessa hora que a racionalidade dos discípulos vem à tona. Depois de terem vivido e feito alguns milagres. Porque se eles estavam contando para Jesus o que eles tinham feito, é porque eles tinham feito um monte de coisa boa, concorda comigo? E aí, descansa um pouquinho, começa a anoitecer, fala, ih, rapaz, está anoitecendo, aí Jesus ainda está com a turma toda lá. Vamos dar um toque nele, que melhor dar um... Né, vamos botar a vassoura atrás da porta. Quando era criança tinha esse negócio aí, nunca deu certo. Vamos botar a vassoura atrás da porta para a turma ir embora? Não foram. Jesus, seguinte, anoiteceu, dispensa o povo. O que é isso? É a racionalidade vindo à tona. Dá para culpar os discípulos? Não, não dá para culpar os discípulos. Até porque Jesus dá uma ordem para eles na sequência. Deem-lhes vocês mesmos de comer. E eles obedecem. E está aí a diferença. E é essa visão que eu e você temos que ter. Obediência. Obediência. Se os discípulos não tivessem obedecido, Jesus ia arrumar uma outra maneira de fazer o milagre. Jesus não ia liberar todo mundo esfomeado. Mas Jesus deu o privilégio para mim e para você de sermos parte de um milagre. Jesus deu o privilégio para mim e para você de sermos parte de algo que vai transformar não só a sua vida, mas a vida das pessoas também. E
além de tudo que eu falei para vocês, que Jesus me mandou aqui para te dizer, tem uma outra coisa que Ele me mandou dizer para você, e está me lembrando aqui também, que a gente precisa ter posicionamento de obediência. De obediência. Não é a planilha de Excel que vai determinar se você vai ter dinheiro para pagar a conta ou não. Não é o teu fluxo de caixa apenas. Cuida dele, cuida dele, cuida dele. Mas não é só isso. E eu quero te convidar comigo a ter a última visão, que é a visão de Jesus. A gente viu a visão do povo, a visão do menino, a visão dos discípulos de obediência, mesmo diante de um contexto muito desafiador, que de novo a racionalidade é desafiada, não vai dar, não temos dinheiro para comprar, o lugar está ermo, mas aí a gente tem a visão de Jesus. E essa é a mais importante, a mais relevante. Lucas 9, 16 e 17 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A primeira coisa, agradeça pelo que você tem nas mãos. É pouco? Pode ser. Pode ser. Mas agradeça pelo que você tem nas mãos. A primeira coisa que Jesus fez, quando Ele pegou aqueles insuficientes 5 pães e 2 peixes, foi agradecer. Não é agradecer pela situação difícil que você está vivendo. Não estou falando para você ser alienado, não é isso. Mas é agradecer por tudo que você já viveu, por tudo que você já superou, de onde você saiu, e ter a certeza de que Jesus vai te colocar em lugares e posições que você ainda não viveu. Quando a gente escuta e crê de que o melhor está por vir, de novo, não é uma frase de coach, não é uma frase motivacional. É aquilo que Jesus nos garante. Agradeça pelos recursos que você tem na sua mão. Mas tem uma segunda lição aqui. Jesus fala, nós lemos lá em Lucas, organize-se em grupos de 50. O que isso nos ensina? Jesus não põe a mão em bagunça. Jesus não gosta de bagunça. Vamos organizar. Vamos nos preparar para viver o milagre. Não é fazer dívida antecipando a bênção, não é isso. Mas é se organizar para viver o milagre. Como seria a distribuição de tantos pães, de tantos peixes, de tantos recursos, se você mistura o caixa da empresa com a tua retirada, com o Prolabore? Não dá. Tem que organizar. Deus vai derramar a bênção? Vai, mas organiza, se capacita, vai conhecer gente, vai fazer conexão, como ouvimos aqui antes, vai fazer um curso de como contratar pessoas, se organiza, se prepara para receber a bênção. Jesus não põe a mão de estar bagunçado. E por fim, creia que a provisão vai chegar. Na visão de Jesus, e foi Ele mesmo que fez, a provisão chegou. Mais do que a provisão, chegou a fartura. A fartura. Sobraram 12 cestos. O que nos leva a crer que é uma resposta muito inteligente de Jesus, de falar: discípulos, vocês estão com fome? Ainda estão com fome? Tem um cestinho para cada um. Tem 12 aqui, ó. Um para cada um, não vai faltar para ninguém. E para vocês que se entregaram,
para vocês que ficaram operando um monte de milagre, tem abundância. É 1 cesto para cada um. Não é um pão e não é um peixe. São 12 cestos. A provisão vai chegar e vai sobrar além do que você está esperando. Amém? Você crê nisso? Amém, amém. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu vou contar uma última história muito breve mesmo, sobre provisão de Deus, que às vezes não é só financeira, mas às vezes é uma palavra que eu e você precisamos. Em 2021, na verdade no final de 2020, a minha esposa Eliane foi diagnosticada com um câncer na tireoide. 2020 foi um ano terrível para nós, como empresários, terrível. Depois, graças a Deus, tudo deu certo, crescemos muito mais do que imaginávamos, 2022, 2023, e graças a Deus está sendo assim em 2024. Mas em 2020 foi muito duro. E no final de 2020 ela foi fazer um exame de rotina e apareceram alguns nódulos malignos. E ela tinha que tirar muito rápido. Agendamos a cirurgia, ela ficou muito assustada, nós também, meus filhos também. Então, vocês imaginam que o Pedro tinha 9 anos, a Isa tinha 14. Então, isso na cabeça de uma criança, de um adolescente, é um processo muito, na nossa, né? É um processo muito doloroso. E em janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, ela fez a cirurgia. Estou encurtando muito a história aqui. Ela fez a cirurgia foi bem sucedida. Deixou uma bela de uma cicatriz aqui nela, mas foi muito bem sucedida. E ela fala que é a cicatriz da vitória, e é mesmo. E para mim foi muito difícil, um período muito difícil. Para ela também foi, certamente, obviamente, né? Mas para mim também foi porque, como nós somos sócios na empresa, por isso que ela é gestora e eu sou publicitário, de uma hora para outra eu me vi... Eu perdi, entre aspas, por um bom período de tempo, que a recuperação foi muito complexa, né? Tem radioterapia, tem que ficar isolado, tem uma série de procedimentos aí que é difícil para a família vivenciar. Foi bem sucedida a cirurgia, mas passamos por isso. E um certo dia, eu estava voltando de um culto como esse aqui, que aconteceu em fevereiro de 2021. E eu estava muito cansado, mas muito cansado. Eu lembro até que eu falei assim: Deus, se tiver alguém para ir para o meu lugar hoje, lá na frente, para fazer a... Eu não ministrei aquele dia, mas se tiver alguém, manda alguém no meu lugar, que eu não estou aguentando. Estou morto. Emocionalmente, fisicamente, porque eu perdi minha sócia, eu perdi a mãe dos meus filhos, eu perdi a minha esposa. E eu não quis parar com o ministério, porque o chamado é tão forte, é tanta energia, tanto gás que Deus coloca dentro de mim e dela, que eu não quis parar. Mas aquele dia segui o culto, terminou o culto, fui embora para casa e da minha casa até a igreja dá em torno de uns 30 minutos. E eu pego estrada aqui, que eu moro num condomínio na beira da estrada. E eu vim chorando aquele dia, falando: Deus, talvez você já tenha falado essa frase para ele, eu não aguento mais. E não é que eu estou reclamando, eu falando com Deus, não é que eu estou reclamando, dizendo que o Senhor não me ama, que eu não tenho mais fé, não é isso. Eu estou muito cansado, eu não aguento mais, eu estou muito cansado. E aí eu fiz aquela perguntinha que talvez você já tenha feito também, talvez não só uma única vez, eu já fiz várias vezes. Embora a gente saiba a resposta, é que nem você falar eu te amo para o seu marido ou para a sua esposa, é gostoso ouvir de novo, né? E a pergunta que eu fiz foi: Deus, onde o Senhor está? Porque minha empresa está numa situação difícil, agora tem um problema de saúde inesperado, e eu estou me sentindo sozinho. Não estou cuidando direito dos meus filhos, não estou cuidando direito da empresa, não estou cuidando direito da Eliane, não estou cuidando direito do ministério. E eu cheguei em casa, me recompus, estava todo mundo dormindo, já era mais de meia-noite. E aí eu fui fazer o que eu faço rotineiramente. Entrei no closet, fui tomar banho, abri a gaveta de pijama e eu me deparei com esse recado aqui. Põe a foto aí, por favor. Deixa eu sair da frente. Eu abri minha gaveta de pijamas, pode ver, tem uns pijamas aqui atrás. E eu
encontrei esse bilhete aqui. E esse bilhete, ele me fez lembrar, naquele dia, foi Deus falando assim para mim: Rodrigo, calma, eu estou cuidando de você. Rodrigo, calma, seus filhos estão vendo o que você está fazendo. Seus filhos estão vendo quanto você está se entregando. E acima de tudo, eu estou vendo. Eu recebi um carinho, não só dos meus filhos, mas um carinho de um pai que me ama e que ama você e que te dá respostas surpreendentes, inesperadas e que vai muito além daquilo que você está pensando. Esse papel que está até hoje na minha gaveta, eu não tiro de lá, está até hoje na minha gaveta, foi um papel que fez virar a chave naquele dia de que o sacrifício está valendo a pena, o esforço está valendo a pena. E de lá para cá, a gente tem vivido coisas inacreditáveis na nossa vida. E se você crê que isso é uma verdade para você também, que a visão de Jesus é uma visão de abundância, uma visão que desafia a nossa racionalidade, eu quero te convidar para você vir aqui na frente, eu quero orar junto com você. Junto com você. Se você está passando por esse desafio na sua cabeça, pode subir o tom aí do louvor, por favor. Se você está passando esse desafio no teu negócio, na tua família, na tua casa, ou se você conhece alguém, eu queria muito orar com você hoje, muito mesmo. Porque nós não estamos falando aqui de algo motivacional e nem algo que só mexe com a nossa razão. Mexe com a nossa razão também, mas mexe com muito além daquilo que a gente entende, daquilo que a gente até acredita. Mas esse mesmo Deus que me deu uma resposta num momento de profunda dor, é esse mesmo Deus que está aqui comigo e com você. Esse mesmo Deus está aqui hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Jesus. Feche os seus olhos. Vai agradecendo a Deus pelo que você já viveu. Faça como Jesus fez com aqueles poucos recursos. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele por tudo que você já viveu. Deus, eu te agradeço por ter me livrado. Deus, eu te agradeço por ter me provisionado. Deus, eu te agradeço por estar aqui nessa noite. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas eu vim aqui te ouvir, eu vim aqui receber algo novo do Senhor. Agradeça a Deus pelo teu negócio. Não amaldiçoe o seu negócio com palavras que saem da sua própria boca. Não amaldiçoe o seu negócio. Seu negócio é bênção. Seu negócio é resposta de oração. Seu negócio é resposta na vida de quem ainda não conhece a Jesus. Seu negócio é resposta para o mercado. Por mais competitivo que ele seja, seu negócio é resposta. Seu negócio é resposta. Eu quero que você entregue agora os recursos que você tem na mão. Pode ser seu tempo, pode ser as tuas competências, porque você tem, eu quero lembrar disso, você tem competências e talentos únicos. Entrega para Deus. Talvez seja um momento de você sempre pensou assim: será que eu sirvo? Será que eu não sirvo? Será que eu dou esse passo? Será que eu não dou esse passo? Talvez essa seja a noite que Jesus está te falando aí: ei filho, ei filha, chegou a hora, vamos usar esse dom, vamos usar esse talento. Não há uma dicotomia entre fé e resultado. Fé é igual resultado. Entrega a Deus todos os seus recursos, o teu tempo, tuas competências. E agora eu quero que a gente ore juntos, porque nós vamos viver uma noite de milagre aqui. Nós vamos viver uma noite do inesperado.
Pai, nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te buscamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Deus. Tu és o Senhor da nossa vida. Oh, aleluia, Tu estás aqui, Pai. Tu estás aqui, Senhor. Oh, Deus, aqui está a Tua igreja, Pai. Existem homens e mulheres aqui, Senhor, que assim como naquela multidão, tem seus desafios, tem suas dores, tem seus medos. Oh Deus, vem sobre nós nesta noite, Jesus. Somos os Teus pães e os Teus peixes, Pai. Somos os recursos que o Senhor vai multiplicar. Somos os Teus pães, somos os Teus peixes. Te agradecemos por tudo que vivemos, e especialmente pelo que ainda vamos viver. Pelo que ainda vamos viver. Tempos de abundância, tempos de resposta. Respostas inesperadas, mensagens de WhatsApp inesperadas, e-mails inesperados, novos contratos, gente competente dos nossos times, gente comprometida dos nossos times. Pai, aqueles concorrentes infiéis, injustos, serão derrotados no nome de Jesus. Os Teus justos vão prevalecer. Os Teus justos vão prevalecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cremos em Ti, Pai. Vamos ouvir testemunhos, Senhor. Essa igreja vai testemunhar, a Central de Empreendedores vai testemunhar o milagre de pães e peixes, alimentando multidões, se fartando e distribuindo, em nome de Jesus.